Jesus Cristo. Quais são as marcas que acompanham a vida de um verdadeiro discípulo de Jesus? Eu queria que você pudesse refletir comigo nesse versículo que ora lemos, que são palavras do bom mestre Jesus. Um novo mandamento vos dou, que amei uns aos outros, assim como eu vos ameis. Nisto todos vocês serão reconhecidos como os meus discípulos, se tiverdes amor um aos outros. A marca de um discípulo genuíno de Cristo é o amor. Uma das marcas de tantas outras. Eu quero com você refletir no Evangelho de João, capítulo 8, verso de número 31. Ele diz aos judeus que nele havia crido. João, capítulo 8, verso 31. Jesus disse aos judeus que nele havia crido que se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Um discípulo verdadeiro é aquele que permanece na palavra de Jesus. Eu quero, nessa tarde, para você ouvinte, para você que nos ouve, para você que nos vê, profetizar que a palavra de Jesus seja norte, seja sul, seja direção para a tua história e desta forma você se torne discípula dele. Primeira marca é permanecer na sua palavra. Em João, o Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 8, diz: e nisto é glorificado o Pai que está nos céus, em que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Um verdadeiro discípulo de Jesus, além de permanecer na sua palavra, é também aquele que dá muitos frutos. Detalhe: os frutos que ora damos não é para nossa autopromoção, não é para o nosso autoengrandecimento, porque o texto ora está dizendo em Evangelho de João 15, 8, que nisto é glorificado, que quer dizer exaltado, engrandecido, enaltecido, aleluia, o Pai que está no céu, em que deis muitos frutos, que você, em nome de Jesus, no seu lar, no seu trabalho, na sua faculdade, seja frutífero para a glória de Deus, o Senhor. Seja uma pessoa que dê muitos frutos. Em que podemos dar fruto? No amor, na paz, na alegria, na bondade, na benignidade, na fidelidade, na mansidão, no domínio próprio. Seja um exemplo a ser seguido como discípulo de Jesus. Um verdadeiro discípulo, ele permanece na palavra, ele dá muitos frutos. Eu quero trazer uma terceira marca em Lucas, capítulo de número 9, verso 16 e 17, Jesus está entre a multidão e a multidão tem fome. E o texto diz assim, Lucas capítulo 9, verso 16 e 17. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuísse entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Aleluia! O detalhe dessa passagem, no verso 16, é que quando Jesus tomou os pães e os peixes, orou aos céus, a Bíblia diz assim, ó, partiu e deu aos seus discípulos. Ei, quando você vem para Jesus, Jesus sempre tem algo para te dar. Aleluia! Ah, glórias! Jesus sempre tem algo para te dar. Permaneça na palavra, seja uma pessoa frutífera, porque com Jesus você sempre tem algo dos céus. Eu quero profetizar nessa tarde algo da parte de Deus, algo dos céus sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Jesus sempre tem algo para você.
sempre tem algo para te dar. Só que o versículo está falando que quando ele deu, os discípulos compartilhou. Então, o que Deus te dá, não fique para você, para que você não entre no erro e no pecado do egoísmo, mas compartilhe aquilo que Deus tem para sua vida. Em Jesus você tem perdão, em Jesus você tem presença, em Jesus você tem direção, em Jesus você tem paz, em Jesus você tem amor, em Jesus você é liberto, em Jesus você é curado, em Jesus você é salvo da condenação eterna, a saber, o inferno, e após o inferno, o lago de fogo. Jesus é a sua salvação. Alá, Minaya, Seri, Mira, Managai. Jesus tem algo para te dar, mas não é para você ficar para você. É para você compartilhar. E quando você compartilha, você estabelece da parte de Jesus para o seu próximo direção. E a direção que Jesus tem para mim, para a sua vida, vai nos fazer viver uma jornada de milagres. Aleluia! Glórias! Deus tem um tempo de milagres para a sua história. Deus tem um tempo de milagre para a sua casa. Deus tem um tempo de milagre para o seu lar. Deus tem um tempo de milagre para a sua vida. Essa palavra agora é para os crentes. Deus tem um tempo de milagre para o seu ministério. Deus tem um tempo de milagre. O tempo do extraordinário de Deus é chegado. Olomina, Iana, Surimina, Managai. Ele tem um tempo de milagre.